Fale da fluidoterapia e dos seus mitos. Bem, o tema fluidoterapia realmente tem muitos mitos, mas também é um tema muito espinhoso, porque é um tema que mexe com muitos autores, com superstições. Fluidoterapia não é um patrimônio da doutrina espírita exclusivo. A técnica de manipular fluidos, de indução magnética e até de hipnose, que é uma derivação das práticas magnéticas de Mesmer do século XVIII e XIX, não é patrimônio exclusivo da doutrina espírita. Aliás, antes mesmo de Mesmer e da experiência do chamado magnetismo científico do século XVIII, com o fluidismo e o magnetismo animal, nós tivemos, ao longo da humanidade, sempre práticas a esse respeito. Os sacerdotes do Egito, os rishis da Índia, né, as técnicas de magnetização, as técnicas de indução, de imantação de mãos, né, uma série de práticas, algumas envolvidas em superstições, em crendice, em rituais. Então, até hoje, nós temos divergências nesse sentido e temos práticas fluidoterápicas, não apenas na doutrina espírita, mas atualmente em vários segmentos filosóficos e religiosos. E mesmo dentro do espiritismo há entendimentos diferentes em relação à fluidoterapia e à prática das técnicas magnéticas, né? A prática dos passes e assim por diante. Então é um tema muito espinhoso, mas um tema que tem muitos mitos, muita superstição, muita fantasia em torno do magnetismo, em torno da fluidoterapia. É importante a gente salientar que o espiritismo, e aqui eu estou já colocando aquela linha de raciocínio que eu adoto, que eu tenho como referência, respeito tanto os autores não espíritas, como os autores e confrades espíritas que pensam diferente, que têm uma mentalidade diferente, mas estou colocando aqui a linha de raciocínio dentro da referência da literatura, referência doutrinária que eu advogo, né? Estou me referindo aqui ao projeto Manuel Filomeno de Miranda, às colocações de Hermínio de Miranda na obra Diálogo com as Sombras, né? Nas colocações, principalmente do livro Qualidade na Prática Mediúnica, entre outros, né? Ivone Pereira e assim por diante, Divaldo Franco também, a ideia da fluidoterapia que nós fazemos, embora respeitemos aqueles que pensam de maneira diferente. No âmbito espírita, a gente diz o seguinte, que a fluidoterapia é uma prática de terapêutica, daí fluidoterapia, terapêutica, específica, que é uma espécie de acréscimo da misericórdia divina para atenuar as nossas dores, para diminuir os nossos processos penosos, para nos ajudar com as nossas provas, com os nossos desafios. Porque, primeiro, a fluidoterapia que as casas espíritas promovem não tem o objetivo de substituir a medicina, a ciência médica, não chega a esse disparate, primeiro isso. E depois, a fluidoterapia não é o elemento principal da doutrina espírita. Não é aquilo que é essencial na doutrina espírita. A gente pode ficar sem fluidoterapia e não necessariamente a gente está em dissonância com o espiritismo. A fluidoterapia é um elemento de bondade divina, de misericórdia, que nos ajuda em determinadas situações, em determinados quadros. Para a gente não fazer também na nossa casa espírita uma prática apenas de magnetismo, uma prática fluidoterápica sem nenhum sentido com a filosofia espírita. Então, o espiritismo não tem como proposta ficar atuando sistemática, recorrentemente nas suas casas, como sendo instituições de práticas magnéticas exclusivamente. Não é essa a ideia. A fluidoterapia é um trabalho específico, louvável, né, que divide, em termos de prática, as casas espíritas. Tem casas espíritas que têm técnicas específicas diferentes, a outras não, etc. Eu não vou entrar no mérito, porque cada trabalho também se desenvolve dentro da mentalidade de cada um, né? Eu acho que a gente não pode também padronizar em excesso, para a gente não ficar num processo de limitação, né, do movimento espírita, né? Mas também a gente tem que ter um cuidado para não haver uma dissonância tão grande que alguém aplica um passe de 10 segundos e outro aplica um passe que fica 1 hora. Senão a casa espírita não tem nem ordem, não tem nem organização.
Então, é claro que a forma de aplicar o passo, a forma do tratamento, a forma da fluidoterapia, as técnicas que são utilizadas pode variar, mas dentro de um certo padrão, de uma certa uniformização que não seja excessiva e que não reprima, né, e não anule as pessoas. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o mais importante na fluidoterapia é o sentimento. Jesus agia de maneira muito simples, imantava as mãos, né? Erguia as mãos. Às vezes utilizavam elementos e artifícios materiais, que Amélia Rodrigues Espírito, por Divaldo Franco, disse que era para impressionar, porque como necessitava também de que o paciente entrasse em sintonia e em conexão, daí ele perguntava, e tu crês que eu te possa curar? O que queres que eu te faça? Então, em alguns momentos, para impressionar e para fazer o indivíduo se envolver, ele utilizava, como é o caso do nado cego, cego de nascença, que ele mistura saliva com terra, transforma em lama e passa nos olhos do cego. É óbvio que a fluidoterapia envolve a irradiação perispiritual, é de perispírito para espírito, diz, aliás, a literatura mediúnica de credibilidade, Joana de Ângeles, Viana de Carvalho, André Luiz, Filomeno de Miranda, autores encarnados também que confirmam essa tese. Então é de perispírito para perispírito. E, via de regra, não há necessidade de toques. Devemos evitar os excessos. Claro que há casos específicos excepcionais, mas via de regra evitar o toque. A fluidoterapia não é a nova descoberta agora do movimento espírita, né? As práticas magnéticas não devem ser vistas como sendo agora o novo suprassumo, a nova pólvora que a gente descobre, porque fluidoterapia, técnicas magnéticas sempre existiram. Jesus em algumas ocasiões as utilizava. Mas por que eu estou falando isso? Porque a terapia mais importante da casa espírita é o fomentar a mentalidade espírita para a reforma moral dos indivíduos. Aliás, Jesus dizia isso: vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Isso que é importante. É a terapêutica essencial. A fluidoterapia é algo a mais, é algo acessório, não é o mais importante. Para que a gente não desvie e não torne as nossas casas espíritas clínicas de fluidoterapia. Onde já se viu um negócio desse? Então, precisamos ter muito cuidado. A terapia mais importante da casa espírita é o estudo da doutrina, é o estudo do evangelho, muitos processos psicossomáticos e de transtorno que a gente sente até no corpo. Com o estudo do evangelho a gente fica curado, a gente melhora. Porque ali também está ocorrendo a fluidoterapia, sem precisar imposição de mão, sem precisar fazer sopro em cima das pessoas, sem precisar fazer técnica de passe transversal, etc. Não que essas técnicas não sejam válidas, todas elas são válidas. Mas às vezes, Jesus olhava a pessoa. Às vezes uma oração, às vezes nós orando já estamos recebendo a fluidoterapia. O que não significa dizer que a gente não possa recorrer à casa espírita quando a gente esteja necessitado, a um tratamento de fluidoterapia quando a gente se sinta mais carente de energias, não esteja conseguindo dar conta de alguma coisa sozinho, a gente recorre. Mas não podemos fazer disso uma romaria, onde todos os problemas serão resolvidos, onde todas as nossas demandas e questões e conflitos e provas serão totalmente solucionados pelo tratamento fluidoterápico, porque eu vejo gente passando a vida inteira fazendo tratamento de fluidoterapia. A vida inteira. Faz um, depois faz outro, fica a vida inteira. E tem uma mensagem psicofônica de Chico Xavier, se não me falha a memória, no livro Vozes do Grande Além, que fala de um médium de Minas Gerais, que ele tinha esse trabalho de fluidoterapia em uma casa, trabalho louvável, mas ele ficava tão preocupado com a cura das pessoas na fluidoterapia, que passou a vida inteira atendendo filas quilométricas. Sabe o que ele percebeu? Ele disse, quando eu desencarnei, cheguei no mundo espiritual, aquelas mesmas pessoas que ficaram a vida inteira fazendo tratamento de passe, de fluidoterapia, estavam no mundo espiritual, pegando a fila e querendo fazer tratamento. E que talvez reencarnariam ainda buscando os tratamentos. Por quê? Porque às vezes há um desvio de proposta. A pessoa fica fazendo tratamento de receber passe, mas não faz o tratamento de ler a doutrina, de estudar o evangelho, de procurar se reformar moralmente. Então vai ficar tomando passe a encarnação inteira e não vai resolver. Então eu sei que a colocação
parece um pouco contundente, mas é no sentido... Agora, é claro que há muitos mitos, né? O mito da corrente, então a pessoa tem que tirar a corrente porque senão a energia não passa porque o metal prende, ou então tem que dar, né, determinado ritual, fazer determinado ritual, ou tem que gemer muito, ou tem que dar um passe forte gritando ou saculejando a pessoa, que são mitos, porque tudo isso são processos físicos. A fluidoterapia se baseia na irradiação de sentimentos. O que é que importa se eu ficar muito preocupado com a técnica e me esquecer do sentimento, da irradiação de sentimento, porque é o sentimento que é o combustível, o desejo do bem, da caridade, de ajudar ao próximo, o que não significa dizer, repito, que eu estou negando a importância das técnicas. Não é isso. Mas é importante a gente ter esse bom senso de examinar as coisas no seu devido lugar, né? De ter essa compreensão. O trabalho fluidoterápico é uma bênção, é uma espécie de repetição das experiências cristãs, quando Jesus levantava as mãos, né? E irradiava o seu psiquismo, né? Quando ele fez isso, inclusive curando algumas pessoas, os apóstolos repetiram essa experiência. E como o espiritismo o cristianismo redivivo, nós acreditamos nisso, nós, na Casa Espírita, repetimos isso na maior simplicidade possível. Quanto mais simples, melhor. Eu acredito nisso. Quanto mais simples, melhor. Sem muitas complicações, né? Priorizando o desejo de ajudar, ardente de ajudar, no bem. Quantos indivíduos do bem que não conheciam técnicas sofisticadas de magnetismo, mas por serem verdadeiros missionários do bem, ajudavam. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que não tinha noção de muitas técnicas complicadas, às vezes tocava na pessoa, uma pessoa que estava com camisa de força, internada em manicômio, que era levada a ele tocava na pessoa, a pessoa ficava bem. Saía da loucura, que era um processo obsessivo, pela sua irradiação magnética. Então, não é que a gente vai desconsiderar as técnicas, mas não inverter a importância das coisas, colocando técnica na frente do mais importante, que é a compreensão da doutrina, o estudo do evangelho, né? A reforma moral, que são esses elementos que vão me melhorar como pessoa. Agora, os mitos existem. Os mitos de ficar presos à questão física, tocar, se importar com essas superstições de corrente, a energia não é uma energia física, é uma energia psíquica, né? Então, tem muitas coisas, muitos rituais que acabam sendo introduzidos que talvez não sejam necessários na prática fluidoterápica.